Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. As forças de defesa de Israel reforçaram suas ações esta semana contra seus inimigos na região norte. Uma medida notável foi o envio da nova corveta Sa'ar 6 de Israel para o Mar Vermelho, onde atracou perto do porto de Eilat em dezembro. Além disso, Israel continua seu esforço para neutralizar militantes que apoiam o Hamas. A ocupação israelense na faixa de Gaza é motivo de preocupação, pois Israel acredita que está se aproximando do ponto de ruptura. Há uma crescente perspectiva de uma grande guerra na fronteira israelo-libanesa. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, declarou que estão enfrentando desafios, mas nega estar à beira da desintegração. Ele mencionou avanços na captura militar de bastiões e a rendição de centenas de combatentes nos últimos dias. Gallant espera que a atual abordagem, que inclui uma poderosa força militar composta por artilharia, tanques, unidades de infantaria e engenharia, evolua para ataques mais focalizados em Gaza a partir de janeiro. Durante uma visita à fronteira norte de Israel, na semana passada, ele indicou que os esforços militares em Gaza estão chegando ao fim. Além disso, Israel está buscando acordos diplomáticos com o Hezbollah, enquanto se prepara para direcionar seus esforços principalmente para o norte. Durante os confrontos em Shujaiá, as Forças de Defesa de Israel, IDF, identificaram acidentalmente 3 israelenses sequestrados, considerando-os uma ameaça. Em resposta, abriram fogo contra eles, resultando em suas mortes. Durante a busca na área, surgiram suspeitas sobre a identidade dos mortos. Os corpos foram levados para análise em Israel, confirmando que se tratavam de 3 israelenses sequestrados. Os sequestrados foram identificados como Yotam Haim Zeppo Eli, sequestrado de Gaza pelo grupo terrorista Hamas em 7 de outubro, e Samer Talaka ZDL, sequestrado de Niram pelo Hamas na mesma data. A identidade do terceiro sequestrado não foi divulgada a pedido da família. Representantes das IDF e da Polícia de Israel entregaram as mensagens às famílias. As IDF iniciaram uma investigação sobre o incidente ocorrido em uma área de combate com vários confrontos nos últimos dias. Detalhes do incidente estão sendo compartilhados com todas as forças de combate no terreno. As IDF expressam profundo pesar pelo incidente e compartilham a tristeza das famílias, comprometendo-se a fazer todos os esforços para trazer de volta os sequestrados para suas casas. As forças israelenses, lideradas pelos comandos Radwan, começaram a usar a força além do rio Litani, cerca de 30 km ao norte da fronteira. O chefe Gallant alertou que a falha nos esforços resultaria no uso de força. Ele expressou a necessidade de convencer as pessoas no norte a não retornarem às suas casas ao longo da fronteira, a menos que estejam certos de que os comandos Radwan, mais fortes e bem treinados, representam uma ameaça à população israelense. Quanto à situação mais ampla, existe preocupação com a possível invasão transfronteiriça por comandos do Hezbollah. Israel possui zonas de buffer ao longo das fronteiras libanesa e de Gaza, mas os residentes foram evacuados por razões de segurança. Apesar disso, há relutância em retornar enquanto o Hezbollah mantiver uma presença significativa na área. Há considerações sobre a capacidade de Israel sustentar uma guerra mais intensa no norte. E alguns sugerem a possibilidade de adiar a expulsão do Hezbollah da fronteira. Os conflitos continuam, com ataques do Hezbollah e contra-ataques israelenses resultando em baixas. Israel obteve conquistas significativas nas últimas 24 horas, realizando operações aéreas e navais no norte e ao longo da faixa costeira, preparando-se para uma grande operação em Gaza do Sul. Além disso, a Força Aérea Israelense atacou bases militantes pró-iranianas na Síria. A situação permanece volátil, com ações contínuas de ambos os lados. Saindo do hospital com armas, as tropas das Forças de Defesa de Israel, IDF, das unidades de combate da Brigada 460 e os combatentes da inteligência doméstica, Shabak, detiveram dezenas de ativistas terroristas que saíram de um hospital na faixa de Gaza e os encaminharam para uma investigação contínua do Shabak e da Unidade 504 na divisão de inteligência. Em meio à retomada das hostilidades, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu parece ignorar os apelos dos Estados Unidos para evitar novas ações militares. Ele declarou que as forças de seu país estão avançando com um plano para alcançar uma vitória militar. Os militares israelenses atacaram mais de 50 alvos na região de Khan Yunus, realizando extensivos ataques na parte sul da região norte das tropas de Gaza.
Além disso, houve ataques aéreos contra vários alvos, incluindo uma mesquita usada como sede operacional pelo grupo terrorista Jihad Islâmica. Os fuzileiros navais palestinos também atacaram infraestrutura no sul, incluindo equipamento naval. Várias células terroristas foram destruídas e uma fábrica de munição foi atingida. Os confrontos também se intensificaram no norte de Israel, com a IDF atacando uma célula terrorista no sul do Líbano. O Hezbollah retomou os ataques contra Israel, disparando foguetes do Líbano. Confrontos ocorreram ao longo da fronteira, com os israelenses respondendo AOS foguetes lançados com a cúpula de ferro e bombardeios de artilharia. A IDF lançou um ataque aéreo contra a área do Hezbollah, no sul do Líbano, em resposta a AOS ataques do Hezbollah. O Hezbollah reivindicou responsabilidade por foguetes lançados no norte de Israel e anunciou a morte de um de seus membros em um dos ataques. Enquanto isso, a Força Aérea Israelense realizou um ataque aéreo em Damasco, visando áreas ao redor da cidade. Os ataques resultaram em danos reportados, e alvos militantes apoiados pelo Irã foram atingidos. Israel atacou pelo menos 6 locais em Damasco, usando mísseis de alta precisão. O ataque teve como alvo bases militantes apoiadas pelo Irã na área de Saída Zeinab, ao sul de Damasco. Um posto de observação, uma plataforma de lançamento e 2 quartéis foram destruídos durante um ataque em áreas controladas pelo governo sírio. Israel tem realizado ataques frequentes na Síria desde 7 de outubro. Um recente ataque aéreo israelense atingiu o aeroporto internacional de Damasco, deixando-o fora de serviço por algumas horas. Israel tem como alvo principalmente o grupo terrorista Hezbollah e outros grupos apoiados pelo Irã. Militantes apoiados pelo Irã também têm atacado bases do EUA na região, apesar de um anúncio anterior de cessar fogo. Forças aliadas apoiadas pelo Irã lançaram ataques com foguetes contra as tropas americanas no Oriente Médio, elevando o total para 74 desde 17 de outubro. Os EUA realizaram 3 ataques em 24 horas em resposta a ataques do Irã e grupos apoiados pelo Irã. Os ataques visaram instalações do grupo militante Kataib Hezbollah, resultando na morte de pelo menos 6 militantes. Pela primeira vez, um míssil balístico foi lançado contra as forças americanas no Oriente Médio desde 17 de outubro, causando danos menores. Apesar do cessar-fogo anterior, a tensão persiste na região. Autoridades de segurança temem um erro de cálculo e a possibilidade de um conflito regional, apenas 2 anos após os EUA encerrarem 20 anos de guerra no Oriente Médio e sul da Ásia. As autoridades de defesa suspeitam que o Irã está usando os ataques de milícias como um aviso à AOS Estados Unidos sobre possíveis ações contra suas tropas e interesses na região. Se Israel ampliar sua campanha para incluir o Hezbollah ou atacar o programa nuclear iraniano, representantes iranianos tentam ocultar as ambições do país no Oriente Médio, provocando Israel e os EUA com ataques terroristas em vários países. Até agora, intervenções oportunas dos Estados Unidos e de Israel têm contido o Irã. Infelizmente, a guerra afetou a população dos países envolvidos, com um aumento de 9 a 10% nos casos de Covid-19 em Israel nas últimas 2 semanas, especialmente entre israelenses deslocados em hotéis. O Ministério da Saúde implementou medidas, incluindo quarentena, para casos positivos e protocolos em hotéis. No momento, há 618 casos ativos de Covid-19 em Israel, com 79 hospitalizados, incluindo 9 em estado grave. Essas estatísticas abrangem apenas casos aprovados por hospitais ou planos de saúde. Em meio às complexidades deste cenário tenso, encerramos este relato. Que a busca por paz e estabilidade prevaleça sobre as adversidades. Mantenha-se informado, permaneça seguro e que, em breve, possamos vislumbrar um futuro de tranquilidade. Até a próxima atualização e que a paz esteja conosco.